algo para poucos. É realmente muito difícil chegar lá. Mas alguns fracos hoje já alcançaram essa decisão no passado. Times que tu nem imaginaria já ter chegado na final. Quer ver quais são? Se liga no vídeo. Imundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês times pequenos que já alcançaram a final da maior competição de clubes do mundo. Então vamos começar com uma edição lá do passado da Champions, na temporada 1965-66. Esse foi o aniversário de 10 anos do torneio. Faz tempo. Nessa temporada, com o passar do mata-mata, um time foi sobrevivendo e chamando a atenção: o Partizan. Hoje é um time da Sérvia, mas naquela época fazia parte da Iugoslávia ainda. Esse time conseguiu eliminar o campeão da França, Nantes, o campeão da Alemanha, Werder Bremen. Nas quartas tomou 4-1 na ida, mas conseguiu virar metendo 5-0 na volta e chegou na semifinal. Esse time já tinha chegado nas quartas antes, mas nunca nas semis. E nesse jogo, valendo vaga para final, pegaram o grande Manchester United, que tinha a estrela Bobby Charlton. Era difícil demais. Mas mesmo sendo um baita adversário, na ida o Partizan meteu 2-0. Aí na volta perderam de só 1-0. Então passaram no agregado. O Partizan estava na final. Pra tu ter uma noção, aquele Manchester United tinha passado pelo Benfica nas quartas com um placar de 8-3 no agregado. E o Benfica tinha chegado na final do ano anterior. Imagina, não era qualquer coisa. Foi uma atuação gigantesca do Partizan para eliminar o United. Então chegaram na final e encararam o Real Madrid Clube de Futebol. A final foi na Bélgica e até começaram ganhando, mas tomaram a virada e perderam de 2-1. Imagina, aquele time do Partizan fez história. Tipo, em casa eles não tomaram nenhum gol no torneio todo. Acredite. Sorte do Real que a final não era de ida e volta, hein? E agora o próximo clube que, olhando hoje, ninguém imaginaria já ter chegado na final da maior competição de clubes do mundo é o Leeds United. Nessa temporada de hoje, o Leeds está de volta à elite depois de vários anos na segunda divisão. Mas na década de 70, aquele clube era muito diferente de hoje. Eles foram campeões da primeira divisão em 1969, da Copa da Inglaterra de 72 e da primeira divisão de novo em 74. E com esse título nacional em 74, eles se classificaram para Champions. Deixaram sua marca. E na Liga dos Campeões 74-75, eles eliminaram o campeão da Suíça, nas oitavas o campeão da Hungria de goleada, nas quartas o campeão da Bélgica com outra goleada e chegaram nas semis para encarar o campeão espanhol, Barcelona. Vou te falar só um jogador daquele Barça para tu ter uma noção: Johan Cruyff. Sim, junto com o Neskins, outro baita jogador e parceiro do Cruyff. Era uma máquina aquele time. Mas o Leeds na ida não se deixou abalar e ganhou de 2-1. Aí na volta, mesmo com o campo lotado, empataram. Placar agregado 3-2. Leeds estava na final da Champions. A história já estava feita. Eliminaram o Barça, que era o favorito ao título. Agora o Leeds precisava dar só mais um passo. Mais uma vitória para se sagrar campeão europeu. Mas na final pegaram o Bayern de Munique de Beckenbauer e Gerd Müller. Aí tudo tem um limite, né? Perderam de 2-0. Olha, terminaram em segundo lugar pelo menos. Quem olha hoje nem imagina que o Leeds tenha chegado tão longe. E agora, a próxima equipe que já chegou numa final de Champions é uma da Itália. Bom, os italianos têm timaços como a Juve, Inter e Milan. Mas em 1992, quem chamou a atenção mesmo foi a Sampdoria. Hoje eles são um time de meio de tabela da Itália. Mas entre os anos 80 e 90, os caras arrebentavam. Depois de ganharem 3 Copas da Itália nos anos 80 e em 90 um torneio internacional chamado de Taça dos Vencedores de Taças, conseguiram um dos maiores feitos do clube. Conquistaram o campeonato italiano em 91. Sim, a Série A. Que conquista! Então se classificaram para a primeira Liga dos Campeões em sua história. E por muito pouco não conquistaram o continente. Mano, a Sampdoria naquela época tinha um goleiro Pagliuca, finalista da Copa de 94 com a Itália. Também o camisa 10 Roberto Mancini, Gianluca Vialli, entre outros.
E tipo, a Champions daquela temporada tinha um formato bem diferente do de hoje. Se liga, começava com 2 fases de mata-mata direto, onde de 32 só sobrava 8, e esses 8 faziam 2 grupos de 4, onde o primeiro de cada grupo fazia final. Muito estranho esse formato. Mas tá, a Sampdoria conseguiu eliminar os 2 primeiros times e se classificou para aquela fase de grupos valendo vaga para decisão. O primeiro adversário do torneio foi o Rosenborg, da Noruega, e depois o Budapest Honvéd, da Hungria. Aí quem caiu com os campeões italianos naquele grupo valendo vaga para a final foi o campeão da Grécia, Panathinaikos, o campeão da Bélgica, Anderlecht, e o campeão da Iugoslávia, Estrela Vermelha. Pois é, não parece, mas esse grupo era baita difícil. Esse Estrela Vermelha, por exemplo, era o atual campeão da Champions. Sim, eu posso colocar ele caso esse vídeo tenha uma parte 2. E aquele grupo foi muito disputado, mas a Sampdoria foi melhor que os outros e se classificou para a final da Liga dos Campeões. Agora tinha tudo para vencer o maior torneio de clubes. Esse era o maior momento da história da Sampdoria. Só em chegar ali já era muita coisa. Mas quem se classificou do outro grupo foi o Barcelona, que vinha com Stoichkov, Ronald Koeman, Laudrup e até o Guardiola. Pois é, e sabe quem era o treinador? O Johan Cruyff. Olha que timaço. Então, no papel, o Barça era melhor. Mas a Sampdoria não facilitou a vida dos espanhóis e o tempo normal daquela final sediada em Londres terminou empatado. Foi para prorrogação. E quando ela parecia estar indo para os pênaltis, no segundo tempo da prorrogação, o Barça consegue uma falta. Então o zagueiro batedor de falta, o Ronald Koeman, foi e fez o gol da vitória do Barça. Sim, o mesmo Koeman que é o treinador do Barcelona hoje. Então a grande campanha da Sampdoria acabou ali, vice-campeã europeia. Você sabia que ela já tinha chegado na final da Champions? E por fim, a última equipe que quero mostrar nesse vídeo chegou na final com um timaço, mas hoje não é nem o segundo ou terceiro melhor de seu país. O Bayer Leverkusen. Sim, o Leverkusen já chegou na final da Champions. E não foi há tanto tempo não. Esse feito aconteceu em 2002. Naquela temporada 2001-2002, o Leverkusen era muito forte. Jogadores como Oliver Neuville, Schneider, Ramelow e Ballack eram da seleção da Alemanha que também chegou na final da Copa de 2002. Além de ter também o Lúcio e o Zé Roberto. Era uma equipe fortíssima. E na Champions 2001-2002 começaram disputando nas qualificatórias. Sim, antes da fase de grupos. Tinham terminado em quarto na Bundesliga, tá ligado? Ninguém imaginaria que um time das qualificatórias iria tão longe. Mas passaram pelo Estrela Vermelha e estavam na fase de grupos. E nessa fase de grupos caíram num forte até, com Barcelona, Lyon e Fenerbahçe, da Turquia. Aí conseguiram vencer 4 dos 6 jogos e estavam na próxima fase. E se você acha que aquela Champions já era como é hoje, está muito enganado. Ao invés de sair da fase de grupos e ir para as oitavas, eles faziam mais grupos com os times que sobravam. Pois é, que diferente. Então iam ter grupos mais difíceis ainda. E o Leverkusen caiu num com o Deportivo La Coruña, que era bem bom na época. Também o Arsenal e a Juventus. Era um baita desafio. Os 2 primeiros iam para as quartas e aí sim começava o mata-mata. Então o Leverkusen foi, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 2, ficando em primeiro. Passaram para as quartas e deram mais um passo rumo à final. Aí nas quartas pegaram o grande Liverpool, outra pedreira, que acabou vencendo os alemães na ida. Mas na volta o Leverkusen meteu um incrível 4-2 e estava na semifinal. Agora o único adversário entre eles e a final era o Manchester United. E essa foi uma disputa muito interessante. Tipo, no jogo de ida da semifinal, no Old Trafford, eles empataram em 2-2. E na Bay Arena, na Alemanha, o Leverkusen empatou de novo. Os 2 jogos terminaram sem vitória de nenhum dos lados. Mas os alemães fizeram 2 gols na casa do United na ida. Então passaram por gols fora. O Leverkusen acabava de se classificar para a decisão da Liga dos Campeões. Muito incrível. Mas na final o adversário foi o Real Madrid de Zidane. Aí complica a situação. Os espanhóis jogaram muito e ganharam de 2-1 dos alemães. O Leverkusen ficou com o vice.
Mano, essa foi a maior campanha da história do Leverkusen na Champions. É muito difícil de repetir esse feito, principalmente hoje, que o time não tá tão bom assim. Mas olha que coisa, mesmo jogando muito, essa temporada 2001-2002 acabou muito mal, porque eles não ficaram com o vice só na Champions, mas também no Campeonato Alemão e na Copa da Alemanha. Sim, 3 vices. Parece o Palmeiras jogando Supercopas, só vices. E aí, qual desses times da lista foi uma surpresa pra você? E se curtiu esse vídeo, compartilhe ele com